Bem-vindos a mais um ESA ao Vivo. Hoje estamos recebendo o ministro do TSE, Carlos Horbar, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Foi durante muito tempo um brilhante advogado eleitoralista, foi conselheiro federal, foi presidente da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB, foi diretor da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, um querido amigo, conselheiro Carlos Neves, para tratar um pouquinho das perspectivas do direito eleitoral nesse tempo de Covid. Muito obrigado, ministro, muito obrigado, conselheiro Carlos Neves. É um grande prazer recebê-los aqui em mais uma edição do nosso ESA ao Vivo, para tratar um pouquinho de algo que vem afligindo muito, né, toda a população brasileira, que são as perspectivas para as eleições de 2020. Nós estamos hoje numa situação de pandemia, isolamento social, sem qualquer previsão efetiva de volta à normalidade. E a pergunta que eu começo aqui a fazer para ambos, começando pelo ministro Carlos Horbar, as eleições de 2020 já estão comprometidas? Houve aí alguma etapa, alguma fase que não pôde ser cumprida e que tornou inviável a realização das eleições em 2020? Muito boa noite, ministro. Boa noite a todos os que estão nos assistindo. Boa noite também ao meu caro amigo Carlos Neves, que participa dessa nossa conversa também. Eu acho que, de forma alguma, se pode afirmar que existe qualquer risco ou qualquer etapa que tenha sido queimada no processo eleitoral que, de certo modo, já está em curso, exatamente porque nós tivemos aí até pouco tempo o prazo, no início de abril, o prazo das filiações partidárias, e nós estamos aí já assistindo a uma série de articulações políticas que vão levar às convenções e que vão levar à oficialização das diferentes candidaturas. Esse processo é um processo que não tem sido comprometido de modo algum pelo Covid, pela pandemia de Covid-19, e existe exclusivamente hoje, no âmbito do TSE, e aí eu falo especificamente do que nós já temos de concreto no Tribunal Superior Eleitoral, nós temos simplesmente a constituição de um comitê para estudar riscos e para estudar alternativas, mas nós não trabalhamos de modo algum com a hipótese de se ter um efetivo adiamento. Nós acreditamos, até mesmo porque a nossa eleição é uma eleição que está marcada para início de outubro, e o segundo turno para ocorrer no final de outubro, nós acreditamos que até lá, até mesmo por todas as sinalizações que temos dos órgãos de saúde pública, até lá nós temos chance de ter a normalização e o controle dessa pandemia. De modo que a nossa expectativa é uma expectativa de tranquilidade, de normalidade, é uma expectativa de manutenção do nosso calendário, como, aliás, já foi afirmado tanto pelo Tribunal Superior Eleitoral quanto pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Respondendo uma consulta, o Tribunal Superior Eleitoral afirmou que não haveria espaço para se mexer nesses prazos do calendário eleitoral, até mesmo porque as datas elas são fixadas a partir de um referencial constitucional e um referencial legal, e depois uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada perante o Supremo e que é de relatoria da ministra Rosa Weber, tentou também discutir a questão dos prazos de desincompatibilização e dos prazos de filiação partidária, e a decisão monocrática da ministra Rosa, negando essa liminar que era pretendida por um partido político, foi nesse sentido, de que existe normalidade, os prazos são constitucional e legalmente previstos, e nós vamos seguir com eles na expectativa de que até outubro haja normalização e que nós possamos ter eleições tranquilamente, como sempre tivemos, com a manutenção da alternância do poder e do regime democrático brasileiro. Conselheiro Carlos Neves, muito bem-vindo. Boa noite a todos, caro amigo João Duarte, um grande homem de OAB, um advogado brilhante, e acho que é um dos maiores gestores, viu, Carlos? Cumprimentando você, caro ministro do TSE, advogado, uma grande figura humana. Eu queria dizer que Rony é um das figuras do sistema OAB que eu pude participar nos últimos anos, um dos maiores gestores que eu conheci nos 13 anos que dediquei a minha vida à OAB. É uma grande figura, diretor-geral hoje
da Escola Superior da Advocacia Nacional, está fazendo uma grande transformação lá, convite do nosso amigo também, Felipe Santa Cruz. Para mim é muita honra estar aqui hoje, num ambiente desse, apesar da dificuldade, do isolamento social, da pandemia, mas vendo que a Escola Superior da Advocacia Nacional, eu já fiz parte dela lá atrás, na gestão de César Brito, fui de OAB nos últimos 20 anos, passei na advocacia, mas 13 especificamente na OAB. Então, estar aqui hoje, no momento desse, levando informação, debatendo na área do direito eleitoral, que também é uma área que eu me afastei um pouco, porque eu deixei de ser advogado. Hoje estou no Tribunal de Contas, há praticamente 10 meses. Mas ainda tenho muita paixão, ainda sou um dedicado, estudioso do assunto. E hoje, falando aí com o ministro do TSE, que já deu uma resposta muito afirmativa sobre a garantia das próximas eleições, Rony, eu quero te dizer que é muito interessante a dinâmica do procedimento eleitoral. Ele já é feito por fases. Então, a gente não tem, assim, uma mácula que tome inicialmente agora e impeça a eleição de outubro. Porque se ele fosse tudo de uma vez, talvez fosse uma situação de adiamento ou o que fosse. Mas como ele é por fases, e cada fase é estanque, tanto que os procedimentos, o direito processual é muito vinculado a cada fase dessa, a gente tem a fase de domicílio eleitoral, filiação partidária, janela partidária, tudo acabou no 4 de outubro. Tem a parte da organização que a Justiça Eleitoral faz, a administração das eleições, o colégio eleitoral de quem vota é outra coisa também. E agora, no microprocesso eleitoral, a gente vai entrar na fase de convenção, que a gente não entrou ainda. Só em julho é que chegaremos às convenções partidárias. Aí sim, nessa fase, eu acho que a Justiça Eleitoral precisará avaliar se estará comprometida as reuniões, as convenções, onde se escolhe os futuros candidatos, no caso da eleição de prefeitos e vereadores. Cada fase dessa tem que ser verificada. Até aqui, nada comprometeu. Desincompatibilização, gestores públicos que ocupam cargos que precisam sair, saíram. Os que não saíram estão impedidos, como qualquer outro. As filiações foram feitas, todos aqueles que transferiram o título fizeram no tempo certo. Então, toda a estrutura da eleição está montada. Vamos entrar agora no microprocesso, que é o processo mais partidário, que é a escolha dos candidatos, que se faz em convenção, só aqueles filiados participam, e depois disso, registro de candidatura, depois propaganda, depois o dia da eleição. Então, cada etapa dessa precisa ser olhada estanque, né? Até aqui, nada comprometido, não tenho dúvida. Mas tenho dúvida, se a gente não puder fazer convenções partidárias, porque alguma cidade tem a proibição de reunião de mais de 10 pessoas, 20 pessoas. Estivermos em isolamento, então pode haver uma dúvida sobre isso. Ou até mais, pode-se criar mecanismos tecnológicos para que as pessoas se reúnam, como nós estamos aqui a fazer, para que votem de outras formas, e os partidos se resolvam quanto a isso e possam cumprir com essa etapa importante da democracia interna. Discussão também a gente vai ter depois no registro, que hoje é tudo online. O registro de candidatura é tudo feito online, não precisa presencialmente protocolar o registro de um vereador, um prefeito. É tudo feito por sistema. Para mim, a maior discussão, não sei se para o ministro também é essa, é no período da propaganda eleitoral. Esse, sim, para mim, é a maior dificuldade. Se a gente chegar lá, que eu acho difícil, mas ninguém sabe, é uma pandemia nunca pensada, é uma situação de calamidade nunca imaginada. Nos últimos 100 anos, ninguém nunca pensou sobre isso. A gente teria que repensar, talvez, aí sim, no período dos 45 dias que antecede a eleição, se não tivermos um ambiente de pluralidade de participação, de circulação de ideias, de aglomerações próprias, como comícios, eventos, discursos, debates, aí sim eu acho que a gente poderia estar numa situação de comprometimento. Ministro, uma pergunta, pegando um gancho nisso que o conselheiro Carlos Neves falou, nós já testemunhamos aí a edição de normas prevendo, por exemplo, a realização de assembleias nas sociedades à distância. Né? Todo um arcabouço normativo que poderia simetricamente servir também às convenções partidárias. Há alguma perspectiva da adoção de ferramentas tecnológicas para permitir o avanço desse processo independentemente da Covid? Essa pergunta, eu ia mesmo comentar as observações do conselheiro Carlos Neves e destacando exatamente isso. Existe, eu acho, muito clara a possibilidade de nós termos, no período
de convenções, talvez ainda uma situação de confinamento, uma situação de maior isolamento social. E aí nós temos duas questões a serem consideradas, né? Em primeiro lugar, nós vamos ter talvez a abertura, exatamente para esse ponto que foi objeto da pergunta, para outros meios de reunião e de formalização das convenções. Seria impensável, até pouco tempo, uma sessão do Supremo Tribunal Federal, do plenário do Supremo Tribunal Federal, por videoconferência. E isso foi feito semana passada com total transparência, com total tranquilidade, com total segurança. Na quinta-feira da semana passada, o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral foram eleitos numa sessão por videoconferência, né? Também com total segurança, com total transparência, sendo transmitida a sessão ao vivo para o Brasil inteiro. De modo que a transposição eventual desses mesmos mecanismos para as convenções partidárias é algo que, a meu ver, pode muito bem ocorrer e numa regra que talvez seja até uma regra geral. E aí eu não sou um privatista, eu não sou um civilista, mas a gente pode lembrar que os partidos, antes de serem partidos, eles são associações civis, né? E a legislação que está por ser já bastante adiantada no que toca às Assembleias Gerais das Associações Civis, o projeto de relatoria do senador Anastasia, o 1179, cuida disso, abrindo a possibilidade de assembleias, de convenções de associações civis na forma de videoconferência, desde que seja dado acesso a todos os participantes, livre, que seja franqueada a discussão, etc. Eu não vejo aí, se nós chegarmos, né, numa situação de confinamento e isolamento até lá, um óbice maior. E, por outro lado, a gente tem que pensar também na realidade. E aí, o conselheiro Carlos Neves, que advogou muito tempo no eleitoral e conhece a realidade do interior do Brasil, nós sabemos que as convenções no interior são coisas muito mais simples do que nós imaginamos, porque pensamos normalmente com as eleições presidenciais, com as eleições em nível estadual. As eleições gerais são muito diferentes das eleições municipais. As convenções municipais, elas são muito mais simples. E existe um outro elemento, que é um elemento com o qual a Justiça Eleitoral tem se deparado e contra o qual a Justiça Eleitoral tem lutado muito, que é a questão das comissões provisórias, né? A grande maioria dos órgãos partidários ainda é composto, a grande maioria ainda é composta por órgãos provisórios, né, por comissões provisórias, em que as decisões são tomadas de maneira também muito mais simplificada. Então, talvez, nesse momento, o mal veio para bem, né? Talvez, nesse momento, o fato de nós termos aí uma estrutura partidária mais simplificada na base permita uma resposta mais pronta, mais rápida, mais expedita a esse problema das convenções. Repito, se nós chegarmos no prazo das convenções, no período convencional, com as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje. Conselheiro Carlos Neves. É isso, eu acredito, eu acho que a gente está na mesma linha, na mesma página, porque as soluções tecnológicas podem ser desenvolvidas, existem, né, disponíveis. A gente está dando um salto, apesar de tudo, né, da situação muito dramática que nós vivemos, todo de isolamento, de risco à vida das pessoas, de uma necessidade de uma presença do Estado mais forte, né, dos representantes do Estado cada vez mais cuidando de criar leitos de UTI e também valas para pessoas mortas, é uma coisa impensada. Mas a gente tem que pensar o lado bom de toda essa história, né? Um salto é a tecnologia. Essa tecnologia já estava disponível e a gente tem usado essa ferramenta que a gente está usando aqui. Eu, pelo menos, só comecei a usar agora com as lives, os debates, as sessões do tribunal. Na hora conta do Estado de Pernambuco tem sessões extraordinárias para casos de Covid, que são chamadas a qualquer tempo. E agora a gente está voltando na semana que vem com sessões ordinárias, já com processo garantido contraditório ao advogado, inscrição para participar, sustentação oral, no mesmo modo do Supremo, do CNJ, que foram indicados. Então, a nova realidade, né, o novo, né, que está surgindo aí, a gente está se adaptando bem. Então, os partidos precisam fazer esse dever de casa, porque pode acontecer das convenções chegarem com essa dificuldade. Lembrou muito bem o ministro quando disse, tem a questão da autonomia partidária, o artigo 17 da Constituição, de 88,
tirou o partido da condição de uma pessoa jurídica de direito público, que já o foi, para uma pessoa jurídica de direito privado. E aí, a partir disso, ele tem suas autonomias para fazer, logicamente, com todo o mundo público, mas tem condições de fazer aí alterações e modificações e regras para poder escolher seu representante. Isso acho que não deverá ser um grande problema. Como eu disse, a minha preocupação muito maior, também porque eu tenho um apego muito grande à matéria da propaganda eleitoral, foi um livro que eu escrevi sobre isso. Minha preocupação é justamente do período da propaganda eleitoral. A gente chegar em agosto, quando começam depois do registro de candidatura, começam a propaganda eleitoral, eu acho que aí sim a gente tem um problema. Porque alguém pode até dizer, não, mas a eleição do presidente da República foi quase que resolvida pela internet. Alguém pode dizer as tecnologias também, as redes sociais, mas tem coisa que ainda em várias cidades é insuperável, como as reuniões, o bate-papo, a conversa, o convencimento, o nível de informações, o carro de som, o comício, tudo isso é importante para o processo político, para que as pessoas apreendam mais sobre seus candidatos e façam as escolhas, certas ou erradas, mas tenham o direito de fazer suas escolhas. Então, a lei eleitoral já é limitadora da liberdade de expressão política. A gente admitir ainda tolher ainda mais, não, propaganda é coisa ruim, suja a rua, tal, então vamos proibir tudo. Eu acho que vai ser ainda mais deficitário para o sistema democrático, o sistema eleitoral de um país democrático. Então, nesse momento, eu acho que vai ser um momento assim, se estivermos lá em agosto, tudo certo, tudo bem, todo mundo já mesmo com alguma distância, mas pelo menos podendo participar na vida coletiva de forma normal, eu acho que aí a gente tem eleição. Se a propaganda for maculada, eu acho que tem que ser repensado, porque o elemento central da eleição é a comunicação política, porque sem ela não há eleição, como não houve aquelas que foram feitas através dos regimes ditatoriais, que eram eleições sem propaganda, sem direito de comunicação, não eram eleições. Era uma mera autorização dada pelo ditador de então para que alguém sufragasse, validasse, entre aspas, o processo ditatorial. Então, eleição tem que ter comunicação política. Essa é a minha preocupação. Mas eu acho que a gente, espero eu, estamos numa curva, né? O achatamento da curva nos leva a crer que em agosto a gente pode estar na rua, vendo campanha das pessoas, eu escutando a política, uma coisa que eu tenho muito prazer de ouvir. Ministro, só trazendo uma informação adicional para os nossos ouvintes, há em curso hoje o projeto de lei do senador Anastasia, o 1179, mas no início de abril foi editado a medida provisória 931, que já incorpora ao ordenamento jurídico a possibilidade das votações à distância. Uhum. Então, isso já poderia servir aí de inspiração para uma eventual atualização. Adaptação disso, claro. Uma pergunta que eu queria fazer a ambos é se já há alguma previsão específica, alguma previsão normativa, seja na legislação eleitoral propriamente dita, em resoluções, enfim, se há alguma novidade em termos normativos da Justiça Eleitoral, ou aplicável à Justiça Eleitoral, para essas situações de calamidade. Se quiser começar, eu posso falar também um pouco, porque esse tema, Rony, é um tema que eu tenho tratado muito por conta da eleição, vários anos advogando no direito eleitoral, para opositores, para gestores públicos, muitas vezes, em reeleição, e tem uma matéria muito específica, que agora que eu estou no Tribunal de Contas, me acomodou bem, que é o tema das condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. Então, tem um conjunto de regras que são proibitivas ou até que entram na discricionariedade do administrador, interferem no direito administrativo, impedindo algumas condutas no ano de eleição. E essas condutas, elas têm uma peculiaridade, elas têm uma exceção prevista na própria norma para casos de calamidade. Lógico que numa calamidade como essa não se esperava, não se previa, mas existiam algumas exceções já às condutas que eram vedadas. Por exemplo, num ano normal de eleição, não pode o presidente da República ou o governador fazer transferência voluntária de recursos para municípios. Nos 3 meses que antecedem a eleição, não pode fazer isso para não causar disparidade entre o já gestor e o opositor que quer concorrer, o gestor que quer eleger o seu sucessor ou que é candidato à reeleição. Havia essa proibição
há essa proibição, mas há algumas exceções, como se a obra já estiver em curso, já estiver em programação financeira, a obra já em execução, mas tem uma específica que cai, né, no caso aqui da Covid-19, que é em razão do estado de calamidade. Então, a União está criando programas que vai suportar aí a dificuldade financeira dos municípios, dos estados, com a dificuldade de arrecadação, a queda de arrecadação estrondosa. Isso é possível, está sendo feito, e a lei eleitoral prevê essa situação. A lei eleitoral prevê também outra situação, a publicidade institucional, a comunicação do governo, no caso, o governo que está em disputa, município, prefeitura. Se a prefeitura está em disputa e ela precisa fazer um anúncio, ela é proibida nos 3 meses que antecedem a eleição. Mas se o anúncio é referente a um estado de calamidade, ela pode fazer. Então, é uma exceção prevista na lei para casos como esse. Por exemplo, a gente chega lá em julho e sai uma decisão, a gente tem aí, se Deus permitir, uma vacina é anunciada, uma solução desse tipo positivo é anunciada, como é que se convoca a população? A se fazer um anúncio, já está previsto lá. A diferença é que o juiz eleitoral vai ter que autorizar, ele vai fazer uma censura prévia, ele vai analisar se aquilo é vinculado ao caso da calamidade decretada naquele município, naquela cidade, e tem que ser vinculada à matéria. E, por fim, mais uma delas, que é muito interessante, são os programas sociais. Sabe, Rony, é normal que um gestor, todo ano, faça programa social, como Bolsa Família, por exemplo. O que ele não pode é criar um programa social em ano eleitoral. Isso foi uma alteração legislativa que impediu que no ano eleitoral fosse criado, a partir do primeiro dia do ano eleitoral. Só pode programas novos se eles forem já em execução orçamentária do ano anterior. Não pode ser uma coisa nova. Caso Cássio Cunha Lima, um caso emblemático de programa novo, levou a um processo longo. Então, tem vários casos que levam a isso. Mas lá também, na mesma norma da Lei 9504 de 97, tem uma exceção, que é em estado de calamidade. Então, um programa social criado no município para atender a necessidade agora de uma população carente, de um setor econômico que foi fechado, o setor pesqueiro, turístico, ou pessoas em situação de calamidade pública, sem dinheiro para comer, que a gente sabe que a realidade brasileira é muito pobre. O Estado não para, o Estado, o município, ele tem que continuar, ele pode ajudar criando um programa social novo. Então, estou dizendo aí 3 regras que têm a ver com esse momento que a gente está vivendo. São exceções a proibições previstas antecipadamente pela lei eleitoral. A lei diz, não pode isso, mas se for calamidade, há essa variação. E quais são os limites? Eu vou agora aprimorar a pergunta para o ministro, né? E quais são os limites na deflagração dessas campanhas, dessas iniciativas? Eu queria fazer um paralelo com o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né, que não vem causando por lá grande perplexidade, pelo menos até onde eu saiba, mas há notícia da divulgação do nome do presidente Trump nos cheques que estão, são milhões, dezenas de milhões de cheques de, salvo engano, $1.200 por habitante, com o nome de Trump, né? Já se fala também de orientações de conduta em relação à Covid, também já com a chancela pessoal do presidente Trump. Isso aí seria admissível aqui no Brasil, ministro? Quais são os limites a essa atuação do gestor público, supostamente, né, no combate à epidemia, mas muitas vezes trazendo de maneira subliminar uma indesejável promoção, autopromoção pessoal? Não, perfeito. Indo na mesma linha do que o conselheiro Carlos Neves já destacou, essa questão da calamidade é uma questão que se impõe e o ordenamento jurídico tem soluções previstas para o enfrentamento dessas mesmas calamidades. Esses exemplos constantes da Lei das Eleições, da Lei 9.504, são exemplos bastante claros de que nós temos aí o ferramental necessário para enfrentar essa crise dentro dos parâmetros normativos já vigentes, já existentes. Inclusive, não sei se o Carlos Neves chegou a ver isso, mas durante a discussão da PEC do orçamento de guerra no Congresso, circulou uma emenda que exatamente queria excepcionar esse dispositivo da linha A do inciso 6º do artigo 73, no que toca às transferências voluntárias, para o contexto, para o regime da eleição de 2020, dizendo que uma calamidade, mas para que excepcionar se a própria norma
já traz a exceção específica que cabe no nosso caso e que soluciona a nossa angústia, que soluciona aquilo que nos preocupa no ambiente dessa pandemia. Partindo para a questão do exemplo do Trump, de fato, eu recebi de um amigo que mora nos Estados Unidos, até num tom de brincadeira também, e o comentário que veio junto com a foto era o seguinte: olha a falta de um Tribunal Superior Eleitoral. Né? E que era mais ou menos o seguinte, era uma correspondência que esse meu amigo que mora em Nova York recebeu do Centro de Controle de Doenças norte-americanas, o CDC. E nessa propaganda, nesse ato de propaganda institucional, de esclarecimento da população quanto às medidas de combate ao coronavírus, o anúncio, o envelope dizia assim, dicas do presidente Trump para manter a sua saúde. Né? Numa linha muito semelhante a isso que há pouco foi mencionado, de que os cheques eles vão com a assinatura do presidente Trump. Né? O presidente Trump está dando aquele dinheiro. Né? Eu não vou entrar em casos específicos, mas nós tivemos também, na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, candidatos que foram cassados, que tiveram lá os seus diplomas cassados, exatamente por conta de cheques muito semelhantes a esses que o presidente Trump ofertou. E por propagandas semelhantes a essas que o meu amigo me mandou numa foto de WhatsApp. Né? Num primeiro momento, nós temos aí a restrição do próprio artigo 37, que submete, não só em época eleitoral, mas em qualquer contexto, né, a propaganda institucional aos limites do princípio da impessoalidade. Né? É um ato contrário à Constituição inserir qualquer elemento de cunho pessoal ou partidário ou que possa, ainda que indiretamente, vincular a ação do governo à pessoa do governante na propaganda institucional. Isso gera improbidade administrativa e tem uma série de consequências jurídicas. E no campo eleitoral isso tem consequências ainda mais severas, exatamente porque é reiterada até a jurisprudência nossa aplicando esses dispositivos que impedem e que buscam impedir que a propaganda institucional seja utilizada de modo eleitoral, de modo a influenciar de maneira inadequada o equilíbrio na disputa do pleito eleitoral. Rony, completando um pouco só o que o ministro falou sobre essa questão de Trump, estão ouvindo aí, né? Eu acho que a falta do TSE lá é importante. Agora, é a lógica americana também dos gastos eleitorais, né? Eles têm uma cabeça bem diferente da nossa, da formação jurídica e social. Mas, mais do que, assim, primeiro de tudo, como disse o ministro, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que fala da impessoalidade da administração pública. Isso é fundamental. Você não vê um anúncio no Brasil de televisão do governo federal com a imagem do presidente da República. Você não viu acontecer isso na redemocratização para cá, você não viu. Nem, dificilmente um prefeito faz isso, a não ser um desavisado ou quer ser quanto mais descumpridor e vai responder para o processo de improbidade. Porque, em regra, a publicidade institucional ela é impessoal. E aí, no caso eleitoral, a gente tem quando chega no ano das eleições, o cerco da impessoalidade ele aperta um pouquinho mais. O artigo 70, ele dá uma apertada ainda. O artigo 73, inciso 4, fala proibido o uso promocional de doação de bens e serviços. Então, a proibição de uso promocional de doação de bens que já existiam. Proíbe criação de programas novos. Vem outro, o parágrafo 11 do artigo 73, diz não pode usar uma associação, uma ONG, uma entidade filantrópica que tenha vínculo, o nome seja vinculado ao nome do gestor que estará em disputa. Então, o eleitoral, quando chega no ano da eleição, essa válvula da impessoalidade ela é apertada ainda um pouco mais. E isso é importante. Além da gente ter o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que proíbe sempre isso, mas quando chega perto da eleição, a lei eleitoral ela arrocha um pouco mais, como diz aqui, por aqui, aperta, e aí a impessoalidade fica mais forte. Tanto que o programa social criado a excepcionalidade por conta da calamidade, se hoje for criado um programa social no município,
ele vai ter que cumprir com toda essa impessoalidade, toda essa proibição de promoção, e ele ainda vai ter duas situações. O Ministério Público vai fiscalizar de perto. E a publicidade institucional vai ser previamente validada pela Justiça Eleitoral, com até uma censura prévia autorizada pela lei, para proteger tudo isso. O que é que está a proteger? A legitimidade das eleições, uma paridade de armas, essa palavra é muito comum do meu amigo Val Agra aqui, nosso pernambucano, que gosta de usar muito, o princípio da paridade, mas eu digo assim, como é que é o princípio da paridade se o jogo começa desigual? Né? Tem aquele que tem mais tempo de televisão porque o partido é maior, aquele que tem menos tempo, tem aquele que arrecada mais dinheiro, aquele que arrecada menos, tem um que é o gestor, tem o opositor, então já há uma disparidade. Agora, de fato, a lei eleitoral, a Constituição, no artigo 14, parágrafo 9, e a lei complementar 6490, a lei das eleições, ela tenta equilibrar um pouco entre quem está no cargo e quem está fora do cargo, para poder, não, paridade é uma palavra difícil, mas dar um tratamento um pouco mais parecido. De fato, paridade já, mas é um pouco demais, porque, de fato, é natural do processo eleitoral que as pessoas saiam de situações de distintos níveis de exposição até. Então, é complicado. Mas a gente atua, e o direito eleitoral atua exatamente para mitigar esses exageros e para dar um mínimo de equilíbrio para essa disputa sempre conflagrada e que nos municípios ainda adquire um viés ainda mais passional, talvez. As disputas municipais elas são sempre mais aguerridas do que aqueles pleitos da eleição geral. Mas só aqui, viu, Carlos, uma nota. Mesmo nos Estados Unidos, a imprensa mais à esquerda, né, vem demonstrando alguma estranheza em relação a essas posturas do presidente Trump, porque não encontra também paralelo na história democrática dos Estados Unidos da América. Então, é uma movimentação inusitada nesses tempos aí estranhos que nós vivemos. Sim, há uma referência que eu vi na imprensa americana aos cheques de igual conteúdo que foram distribuídos à época do governo Bush filho, no furacão Katrina, e que não tinham essas mesmas peculiaridades que constam aí dos cheques distribuídos. E que também era republicano, né? Sim, sim. E que também era republicano. A comparação ainda fica mais peculiar e mais correta, porque são presidentes do mesmo partido. Agora, lá eles falam, Rony, lá eles falam muito de que Trump vem quebrando regras não escritas. Uma coisa muito... tem sido falado muito sobre isso. São regras que não estão feitas. A gente tem uma força constitucional, né? A Constituição com muita informação, a legislação, uma força legiferante muito grande. E os Estados Unidos se garantiu durante muito tempo na norma não escrita, nos costumes, na regra do jogo, na jurisprudência. A jurisprudência é escrita, mas assim, aquela sombra de institucionalidade. E Trump quebra muito isso, né? Ele dá um corte muito grande nisso. Tem um livro, né, Como as Democracias Morrem, um livro que eu estou acabando de ler agora, ele trata muito sobre isso. Muito interessante. Você quebra desse paradigma de regras. Nunca fizeram isso, ele vai lá e faz. Nunca fizeram isso, ele vai lá e faz. Não está proibido em canto nenhum. Também difícil, porque no Brasil é um avesso. A gente tem uma administração pública muito escrita na Constituição, como deve ser, muito constitucionalizada, e aí vai para dentro de uma legislação de direito administrativo muito forte, que o princípio da legalidade, né, que o administrador só pode fazer aquilo que está escrito, e aí vem depois os sistemas de controle, vários que a gente tem, não só o Tribunal de Contas, que faz seu trabalho, o Ministério Público, de Contas, o Ministério Público, a CGU e tantos outros, TCU. Então, tudo, e aí vem, no período eleitoral, a Justiça Eleitoral, que também não guarda similaridade nos Estados Unidos, não tem essa referência. Então, é muita coisa diferente. Eu acho que aqui a moralidade sempre costumou ser mais desafiada, e aí isso impõe uma normatização. Eu acho que os Estados Unidos vão experimentar um novo momento nessa era pós-Trump. Por favor, ministro. Não, só complementando isso que há pouco o conselheiro falava, que é o seguinte: há coisas no processo eleitoral americano que são para nós, no Brasil, inconcebíveis, né? O fato de eu chegar na estação, na mesa receptora de votos e me apresentar como eleitor e a pessoa não pedir nenhum documento e permitir que eu vote, permitir que eu participe da eleição, é algo que para nós é inconcebível. Nós temos um padrão eleitoral extremamente preciso, biometrizado,
para ter a certeza de que aquele eleitor está habilitado para votar naquela sessão, a urna só abre se ele checar a digital. Isso não existe nos Estados Unidos. São poucos os estados que exigem um documento de identidade. Mas eu completando aí, é estranho, porque eles que criaram, né? O homem é um voto, né? Então, na verdade, na Inglaterra já tinha essa expressão, mas eles valorizam muito isso. E a gente, na verdade, no Brasil, tem hoje, com a justiça eleitoral, uma das maiores seguranças que tem de que cada pessoa só vai votar uma vez aquele voto daquela pessoa. A nossa fase, eu acho, aí saindo da questão da pandemia, a nossa fase, como democracia agora, é a fase que antecede o depósito do voto e a contabilização do voto. É o que é a questão da captação ilícita, da compra de voto, corrupção eleitoral. São discussões que precisam ser feitas em outra esfera, mas do ponto de vista de depositou o voto, discussão sobre urna eleitoral, é incabível no Brasil hoje, discussão sobre biometria, sobre essa segurança. Agora, lógico, Rony, a gente passou por um período muito forte de mácula ao processo eleitoral, de fraude, da fraude da caneta, da fraude da formiguinha, o cara levava o voto, trocava, dos coronéis. Então, a gente construiu uma justiça eleitoral que vem passando por muita coisa durante muito tempo. Ela passou por períodos ditatoriais, ela foi fechada, foi aberta, ela foi usada equivocadamente nos períodos negros, assim, negros não é a palavra mais adequada, nos períodos equivocados da história. E a gente tem hoje uma justiça eleitoral que veio e mostrou isso, não, eu vou cuidar do processo eleitoral, cada pessoa que depositar seu voto, a sua manifestação de vontade vai ser garantida, aquilo vai ser transformado num resultado de quem é o representante daquele corpo eletivo. Isso é uma segurança muito grande que poucos países do mundo têm, acho que pouquíssimos têm. Nosso maior problema hoje é outro, é o processo de convencimento, é um problema ainda de uma população que precisa de mais esclarecimento, de politizar mais a população no sentido, não essa política de bem e mal, não, a política no sentido mais denso, né, adensar a disputa política, investigar sobre políticas públicas, o que é que o prefeito está prometendo, ele vai cumprir, né, ele pode prometer acabar com isso, se isso é uma questão federal. A percepção da divisão entre federação, união, né, estado e município. Uma vez eu tive um caso, só para descontrair aqui, que um candidato a deputado estadual, acho que era vereador, ele dizia que fazia uma apologia a crimes, dizia bandido bom é bandido morto, eu vou adotar a pena de morte no Brasil. Primeiro que não pode, né? Tem a Constituição, os tratados internacionais, tem tanta coisa, e ele vereador que não podia mesmo. Então, a gente precisa, essa maturidade é que a gente vai avançar. Do ponto de vista da manifestação da vontade e a contabilização dos votos, para mim é indiscutível, e aí o ministro do TSE ele pode falar de caso próprio. Eu queria fazer uma pergunta para ambos sobre a questão da propaganda. Nós temos aí a possibilidade de chegar ao período da propaganda ainda com isolamento, ou total ou parcial, porque se fala que essa pandemia, as medidas de isolamento de distanciamento vão ser abrandadas paulatinamente. Por um lado, a gente tem um distanciamento, aí, uma limitação do corpo a corpo, a gente vai ter uma série de instrumentos tradicionais de propaganda que não vão poder ocorrer, mas, por outro lado, a gente vai ter um barateamento, a gente vai ter uma população que se apegou muito, né, às redes sociais durante esse período de distanciamento. E aí eu queria um exercício de predição. Como é que seria, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, se houver, em relação à propaganda, se ela eventualmente puder, que isso é parte da pergunta, ser realizada num ambiente de distanciamento, se a gente considera o direito à informação que tem o eleitor. Carlos Neves, por favor, comece por você. Para mim, esse assunto é um assunto que eu tenho muito prazer de falar, porque nas minhas andanças na advocacia eleitoral foi uma das coisas que eu mais me debati e mais trabalhei, mas também foi, do ponto de vista pessoal e acadêmico, foi onde eu desaguei minha pesquisa para um livro sobre propaganda eleitoral, lançado em 2012 pela Fórum. Ainda preciso atualizar, porque toda vez me cobro isso. Mas é um livro que mostra que a propaganda eleitoral está dentro do princípio da liberdade de expressão. Então, diante de qualquer liberdade, aí uma matéria, isso está em todos os constitucionalistas do mundo falam disso, diante da liberdade, o Estado ele tem que se abster. Então, qual o problema hoje no Brasil? A gente tem uma carga legislativa que tolhe a liberdade de expressão brasileira. Tolhe, isso é verdade.
Eu não posso, na minha casa, colocar uma placa maior, eu não posso botar nem placa, nem pintar o muro. Tem que botar nas eleições, eu tenho que botar um cartaz de meio metro quadrado com a propaganda do meu candidato. Isso é tolher a liberdade de expressão. Isso nos Estados Unidos não pode nem conversar. A gente acha absurdo algumas coisas deles, eles acham isso crime, né? É a norma maior que é a liberdade de expressão. E aqui, assim, a legislação é feita, não se diz porque está protegendo o direito para fazer o sopesamento. E aí, se já temos uma legislação que ela é muito intervencionista na nossa liberdade, eu acho que, diante de uma pandemia, isolamento, se permitirmos ainda mais restrição, nós vamos ter dificuldades de fazer as escolhas livres, não é certas, porque certas cada um sabe o que faz, é livre. E eu digo isso porque, se a gente depender só da internet, Rony, a internet está cheia de robôs, cheia de maniqueísmos, de meia-verdade ou de fake news. A gente também não é tão simples. É um mundo novo e complexo, com possibilidade, inclusive, de os gastos serem muito maiores do que os gastos de televisão. Basta a autorização que foi dada pela legislação de patrocínio de Facebook, Instagram, Google e tudo isso. Então, o que a gente precisa fazer uma reflexão é muito cômodo tirar a propaganda da rua, que me incomoda, eu estou aqui na internet, eu vejo como eu quero, eu escolho meu candidato, mas o cara numa zona rural aqui de Pernambuco, se não chegar o carro de som lá, ele não sabe quem são os candidatos. Se o outro, numa outra cidade, não tiver uma bandeira perto lá para saber qual é a cor do candidato, se o cara não passar na porta dele, falando quais são as propostas, discutindo, ele não vai ter como votar. Ele não vai saber quem é o candidato a vereador, qual é o partido, quem é o candidato do prefeito ou do opositor. Se a gente limitar e achar que todos nós, toda a população brasileira é igual a nós que estamos aqui na internet com acesso e não gostamos do carro de som na porta do som da casa da gente, porque a gente já tem a informação. Eu acho que eu tenho muita preocupação, porque a gente já tem uma legislação exageradamente intervencionista na liberdade de expressão, sem justificativa de ser, na minha percepção, foi uma crítica que eu sempre fiz, e, por outro lado, agora, um risco de restrição ainda maior por conta da pandemia. Eu acho que se a gente chegar no período lá em agosto, setembro, sem direito à propaganda integral, eu acho que aí vai ser minha opinião, vai ser pelo adiamento. É a única vez que eu vou opinar pelo adiamento. Eu queria fazer uma pergunta ao ministro, que a gente está com pouco tempo, para a gente tratar um pouquinho também de abuso do poder econômico. Tá? Esse novo cenário, ministro, ele traz alguma particularidade ou algum receio acrescido, né, em relação ao abuso do poder econômico? Eu vou responder a pergunta, mas eu vou fazer algumas observações em relação também à pergunta anterior, que eu acho extremamente interessante. Né? Em primeiro lugar, eu tenho que dizer o seguinte, que eu concordo completamente com o Carlos Neves, que essa legislação que nós temos hoje no Brasil é uma legislação por demais excessiva na restrição à liberdade de expressão. É uma legislação, com todo respeito ao legislador, que, de certo modo, até idiotiza o eleitor, porque parte do pressupor que o eleitor é uma vítima, é alguém que está ali sendo passível de levar qualquer tipo de influência e que não tem um senso crítico maior para diferenciar o joio do trigo. Né? De modo que, do ponto de vista de lege ferenda, né, do ponto de vista da alteração da legislação, eu acho que poderia muito bem abrir, mas essa não é a tendência, e aí eu já vou, não é a tendência nem do legislador e muito menos do Tribunal Superior Eleitoral, né? Fazendo aqui já uma crítica à jurisprudência do tribunal que eu, há 2 anos e pouco, pertenço. Né? Eu sempre brinco que, enquanto a gente é professor, a gente usa a ética da convicção, né? E pode defender as teses como advogado de maneira livre, mas depois que a gente passa a integrar institucionalmente um órgão como o TSE, como o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a gente acaba adquirindo também a ética da responsabilidade, que nem dizia o Max Weber. Então, aqui, voltando à ética da responsabilidade, o fato é que o Tribunal Superior Eleitoral tem uma jurisprudência bem mais restritiva, né, e que está estendendo essa jurisprudência restritiva, inclusive, para o período pré-campanha. A interpretação que está fazendo ao 36A, né, que é um dispositivo que foi aberto para permitir um maior debate das pré-candidaturas, também é no sentido de tolher a liberdade de expressão. Então, em primeiro lugar, eu concordo que a gente tem uma restrição excessiva. O problema que vai se colocar para nós é um problema de ponderação. Como sempre, acaba a gente caindo nessa
forma, nesse raciocínio jurídico. A ponderação vai ser o seguinte: vamos ter uma campanha com alguns recursos prejudicados ou vamos ter o adiamento? O que é melhor? Permitir um debate eleitoral dentro de circunstâncias novas, né? Ou ter o adiamento com uma eventual prorrogação de mandato e com um prejuízo também para uma maior alternância, para uma mais frequente alternância no poder. Aí, eu acho que, discordando muito provavelmente do Carlos Neves, eu acho que algumas restrições aí à propaganda podem ser muito bem compreendidas como necessárias, como adequadas, e vão passar por um crivo, num juízo de proporcionalidade, por um crivo do direito constitucional. E os abusos de poder, para não fugir da pergunta, eu acho que eles vão mudar um pouco o abuso de poder econômico, no caso concreto que a gente está vivendo na pandemia, ele vai mudar um pouco de figura, porque o confinamento gera algumas restrições também de movimentação. Porém, a gente pode imaginar algumas questões associadas enfim, material médico, enfim, todos os tipos de necessidades que a população possa ter, né? E também, em relação ao 41A, a questão de compra de voto, fornecimento de coisas ao eleitor, que nesse contexto da eleição vai ganhar uma nova necessidade. As necessidades são novas e os objetos vão ser novos, mas a legislação vai incidir da mesma forma e nós vamos ter condições de coibir esses abusos e essas captações ilícitas de sufrágio. Carlos Neves, um pouquinho só, temos ainda mais 5 minutinhos, falar um pouco sobre o abuso do poder econômico e político dentro desse novo contexto, que muitas vezes favorece o assistencialismo. A forma de liberação dessas verbas, isso traz uma preocupação muito grande, não apenas em relação ao controle, que é onde você está hoje atuando, mas também em relação a possíveis interferências no processo democrático como um todo. São dois olhares sobre o mesmo fato, que acontece no direito político. A gente tem muito isso, colocando o direito político como tudo. Por exemplo, uma distribuição de um prefeito querendo se promover, fazendo propaganda. Teve um caso já recente, eu não conheço o caso, eu ouvi pelo jornal, em Alagoas, já tem um processo criminal contra o prefeito que distribuiu, fez um programa social, distribuiu alimento para a população e tentou se promover, pelo menos é o que diz, em tese, o que diz. Está lá, o Ministério Público entrou com ação criminal, ação de improbidade, ação criminal, o Tribunal de Contas abriu um procedimento de auditoria para verificar e o Tribunal Regional Eleitoral foi provocado lá, a Justiça Eleitoral, por conta que ele é candidato à reeleição, de a possibilidade de abrir uma ação de investigação por abuso de poder político daquela autoridade. Então, vejam que aquele fato tem vários olhares, todos dentro do mesmo aspecto, de proteção da legitimidade da eleição, do dinheiro público que é ali utilizado e da paridade, ou pelo menos da tentativa de igualar as condições. Eu, lá no Tribunal de Contas, tenho acompanhado muito de perto, a gente tem tido sessão, tem tido reunião com os auditores, em razão desses gastos, são vários gastos especiais, em que a lei de responsabilidade fiscal já foi flexibilizada pelo Supremo, pelo Tribunal de Contas também já teve uma flexibilização, para que as coisas aconteçam e as vidas sejam salvas. Mas não quer dizer que o tribunal está fechando o olho, a gente está atento a cada gasto, a cada dispensa, entendendo a situação do gestor, que tem que decidir coisas muito complexas, como comprar, às vezes, mais caro, porque senão perde a concorrência para uma cidade vizinha ou para um concorrente privado, mas tudo isso tem que estar registrado no portal de transparência, o que a Justiça Eleitoral também e os adversários do Ministério Público Eleitoral vão fiscalizar para ver se esse uso desses bens foram feitos, a entrega foram feitos com essa canetada de Trump lá mandando assinar. No Brasil isso não dá, não é permitido e pode levar a várias condenações criminais, eleitorais de improbidade. Obrigado, ministro. A última pergunta, que essa resposta é rápida. O senhor falou que acabaram, de escolher o presidente e o vice à distância, votando à distância, lá no TSE. Há no horizonte alguma perspectiva de nós, os eleitores, podermos escolher os nossos representantes também à distância, sem a necessidade de deslocamento efetivo ao local de votação físico? Não, eu talvez tenha falado de uma maneira errada, eu vou deixar claro. Não foi feita à distância a votação. A apuração sim foi feita à distância, mas a urna foi levada
aos ministros para que eles votassem na urna eletrônica. Então, não foi tão simples assim. A apuração foi ao vivo, foi feita pelo ministro Salomão, mas não foi a votação em si à distância. Eu acho, sinceramente, que isso, dentro da nossa cultura, é complicado, ainda que, em outros lugares, isso seja muito comum. A gente está assistindo na realidade americana da votação por correio. O Cantão de Genebra, agora na Suíça, semana passada, fez uma votação toda pelo correio. Então, são coisas que, dentro da nossa cultura, não são aceitas, ainda que nós tenhamos várias experiências internacionais. Não acho que nós tenhamos a perspectiva de votar pela internet de casa muito em breve. Né? Ministro, obrigado. Infelizmente, estamos aí com o prazo praticamente esgotado. Eu queria aqui dirigir o meu último agradecimento à Vossa Excelência, ao conselheiro que sempre deixa muita saudade no Sistema OAB, uma figura queridíssima, mas está sempre, né? Tá sempre por aqui, permitindo que a gente mate um pouquinho da saudade. É uma satisfação. Poderíamos ficar aqui por mais algumas horas debatendo, ainda tem muito assunto aqui para ser esgotado, mas vamos ver aí a possibilidade de um reencontro em breve. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Carlos Neves. Eu queria passar aí a palavra para breves considerações finais, começando pelo conselheiro Carlos Neves. Eu queria agradecer, Rony, o convite seu, que você é um amigo querido, ao ministro Carlos Horbar, um grande professor, um advogado, ministro do TSE, e a gente conseguir, nós três aqui, fazer um debate de alto nível sobre um momento difícil que envolve vida de pessoas, mas também envolve a continuidade do atendimento público, do serviço público e da representatividade nossa, ou seja, das eleições. Então, uma matéria muito importante, a ESA Nacional está de parabéns, o diretor-geral que é você, mas também Felipe Santa Cruz, nosso presidente nacional e toda a sua diretoria. Um abraço a todos. Ministro? Eu vou na mesma linha do Carlos, vou dizer o seguinte, que hoje em dia é muito difícil a gente ter ambientes de discussão madura, racional, de uma discussão sadia em relação a temas como esses que nós estamos aqui ao longo dessa última hora analisando. De modo que, para mim, é uma satisfação participar desse debate. Eu acredito que todos os espectadores, todas as pessoas que acompanharam, também tiveram uma oportunidade de compartilhar, ainda que sem intervir diretamente na nossa discussão, mas a Escola Superior da Advocacia está de parabéns e nós só temos a ganhar com esse tipo de interação, com esse tipo de debate, com esse tipo de troca de ideias. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Eu queria agradecer a você que nos assiste de casa e deixar aqui o convite. Amanhã receberemos aqui o ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, e o professor da FGV, célebre advogado, Zé Roberto de Castro Neves, tratando de um tema que interessa a nós todos, a revisão dos contratos, mais especificamente os limites à revisão dos contratos. E depois de amanhã, também debatendo o plenário virtual e o teletrabalho, o trabalho remoto, com o ministro Supremo Gilmar Mendes, o conselheiro do CNJ Henrique Ávila e o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz. Obrigado pela audiência e até amanhã. Muito obrigado.